Mito da imparcialidade é danoso para o jornalismo, diz o Mário Sabino. E isso é um ponto, sabe? Essa galera que quer bancar um imparcialzão. Meu amigo, tenha lado, deixe seu lado claro, porque o povo não é idiota, não. As pessoas percebem. E quando você não tenta inventar arte para brilho, você até defende melhor suas posições. É o que o Mário Sabino fala, né? Que deveria servir de conselho para o consórcio. Mário Sabino afirmou que o chamado mito da imparcialidade tem causado prejuízos ao jornalismo. Segundo Sabino, a tentativa de aparentar neutralidade absoluta pode levar veículos de imprensa a esconder o lado, o que, na avaliação dele, compromete a transparência e a confiança do público. Esse mito da imparcialidade, de fato, acho que tem sido muito danoso para o jornalismo. Para ilustrar sua crítica, o jornalista citou a cobertura de grandes veículos internacionais como o The New York Times, dos Estados Unidos. Sem entrar em detalhes específicos, ele mencionou diferenças de tratamento editorial em casos envolvendo figuras públicas. Como é que o New York Times tratou a história da mulher do atual prefeito de Nova York, o Rama Douache, que curtiu postagens antissemitas? Praticamente não tratou. Porém, quando o assunto é Melania Trump, é pau puro. Para Mário Sabino, esse tipo de abordagem é percebido pelo público e afeta a credibilidade da imprensa. É óbvio que o eleitor percebe isso, disse acrescentando que esse comportamento não se restringe a um único veículo ou país. Estou dando um exemplo entre milhões de exemplos de todos os jornais, de todos os países, pelo menos os países democráticos. O jornalista defendeu que é possível conciliar objetividade com opinião, desde que haja clareza na separação entre ambos. Dá para ter objetividade ao mesmo tempo que você tem opinião. Se você não modifica o fato, não distorce o fato da notícia, e aí você diz, olha o que eu acho disso. E o Estadão não faz isso quando chega aqui, ó. Cadê? Ora, é inegável que Dom Pedro III desempenhou um papel relevante na história recente do país, mas na resistência, na resposta institucional à intentona golpista. Isso daqui não é um fato. Aqui tá misturando fato com opinião. Você dá o fato, aí depois você fala, eu acho isso, né? Na visão do Estadão, ele prestou, porque isso aqui não é um fato. Por isso que eu caio em cima, caio matando. O Mário Sabino deve estar me assistindo, aprendendo comigo. Depois de umas aulas aí, fazer uma masterclass de jornalismo. Dá um exemplo aqui, né? Seria melhor, cara. Coloca o fato. Se ele for relator. Na visão do Estadão, foi bom. A gente é golpista. Sabino ressaltou que o problema não está na existência de opinião, mas na falta de transparência sobre ela. Para ele, o público é capaz de distinguir os dois campos quando isso é feito de maneira honesta. O leitor vai entender o que é opinião e o que é fato. Por fim, ele alertou que tanto a falsa imparcialidade quanto a mistura indistinta entre notícia e análise podem ser prejudiciais. Misturar também pode ser muito ruim, pode ser tão danoso quanto o mito da imparcialidade. Vou abrir um curso de jornalismo. Qualquer dia eu vou abrir. Seria muito ensinável. Não é pra não, viu? Eu tô muito arrogante hoje, viu? E o meu Mário Sabino escreveu ontem: uma estrutura autoritária permitiu ao Paquito infiltrar-se no Estado. E essa opinião não é só dele, não. O Robson Boninho acho que falou assim, né? Copia, mas não faz igual. O dono do finado Master não precisava de plano político. Ele conseguiu infiltrar-se e operar nas sombras graças a uma estrutura autoritária que persistia no interior do Estado brasileiro e que recentemente perpetrou seu próprio plano de renascimento democrático. Essa estrutura garante poder ilimitado, enriquecimento ilícito e impunidade a quem nela se encastela e com a disfarçatez jamais vista na nossa história. Esse é o Brasil. Você busca proximidade para ter impunidade. E o Robson Boninho vem na mesma linha. A delação de Paquito vai abrir as portas para o submundo do tráfico de influência em Brasília. A delação do Paquito, segundo interlocutores do banqueiro, deve abrir portas difíceis de fechar na República, deflagrando um processo de depuração em diferentes instâncias. Eu vou falar uma coisa, não é difícil não. Todo mundo, quase todo mundo pode se safar. Tô falando sério. Eu apostaria dinheiro. A única pessoa que eu acho que hoje não conseguiria mudar a percepção dela frente à sociedade é o Dom Pedro III, mas até o Toffoli. E é fácil. É só a pessoa vestir a camisa do Brasil, ir pra manifestação na Paulista, gritar fora Lula e fora Alexandre de Moraes. Pronto. Aí os retardados da direita vai abraçar, porque em nome da união da direita tem que subir todo mundo do mesmo lado. Tenho que ofender, porque os últimos dias estão surreais a quantidade de loucura que eu fico vendo na rede social. Tem que dar assim, uma cutucadinha pra ver se o pessoal reflete sobre a vida. Hoje em dia, basta dar 2 gritos contra o PT, um fora Alexandre de Moraes e pronto. Já virou ídolo, não pode criticar, meu Deus. E coisa se ainda entrar pra turma do Deltan e do Sérgio Santana. Vão estar todos de boa. Vai ter cargo, indicação, vai ganhar destaque aí no jornalismo da direita. Tá de brincadeira. Não tem nenhuma porta mais difícil de fechar na República, não. Nenhuma. É só falar as palavras certas.
O banqueiro se dirá cliente de um esquema corrompido. Mostrará, no entanto, que não foi pioneiro nas fraudes e no suborno das autoridades e servidores de órgãos que se misturaram com os interesses do Banco Master. Em português, claro, ele mostrará como funciona um balcão de tráfico de influência e pagamento de propinas. É frequentado por outras figuras conhecidas no meio político nacional. Eles usam uma estrutura que já existia, não inovou em nada, diz o interlocutor do banqueiro. Aí vem o regime, né? Inquéritos perpétuos são ilegais, diz o presidente da OAB sob investigação sem fim do PTC. Vai agora dia 18. Aí, escute só, antes da gente chegar nos finalmente, com mais uma notícia boa, que é o choro do Pablo Hortelado, o homem dos Soros, um dos homens dos Soros no Brasil. Por que a OAB demora para agir diante da crise que abala o Supremo e pôs ministro sob suspeita? É o que o Mário Sabino falou ali atrás, né? Cara, seria tão mais fácil e tão melhor se as pessoas deixassem claro que tem um lado. A OAB finge não ter lado quando tem um lado muito claro, é o lado da perseguição. Há décadas, a OAB vem defendendo propostas de reformas estruturantes para o judiciário, como a criação do CNJ, a fixação de mandatos para ministro do Supremo e a regulação da advocacia de parentes de juízes. Não somos comentaristas de casos nem reativos a conjunturas. A conjuntura tem mais de 7 anos, o inquérito das fake news. Advogado sem acesso aos autos. A OAB prefere ser efetiva a ser barulhenta. Não está sendo efetiva em nada. Só está piorando, porque agora até a sustentação oral ficou em xeque, tanto que vocês estão reclamando disso. Está piorando. A OAB não serve de nada. Temos recebido há anos incontáveis queixas de abusos cometidos por integrantes do judiciário. Na grande maioria dos casos, nós somos bem-sucedidos em reverter as ilegalidades. Tudo relacionado ao que a direita sofre, que os bolsonaristas sofrem, ninguém está vendo nada. Absolutamente nada. O Clezão foi morto. Bolsonaro quase morreu. A OAB não abre a boca. A OAB luta para construir uma solução para a crise. A OAB não é um órgão de investigação e acusação. Defendemos a liberdade de imprensa e o pleno funcionamento das instituições, inclusive da polícia e do Ministério Público. A função da OAB é zelar pelo livre funcionamento das instituições. Fazemos isso sem influenciar as questões. Curioso, a OAB ela teve um papel pró-anistia em 79. Atuou firmemente. Raimundo Faoro, inclusive, estava lá. Ó. Firme em prol da anistia. Agora não pode, né, Simonete? Qual é a sugestão para um Supremo independente? O Supremo já é independente, tem inegável participação positiva na história do país. O povo discorda, Simonete. Discorda muito, viu? A efetividade da Constituição, a defesa da saúde na pandemia e o respeito ao resultado das eleições tiveram contribuição desse ano no Supremo. 90% do Brasil que acompanha a política para valer, se informa, discorda de você. Mas por completo. O que pode tornar o Supremo e todo o Judiciário ainda melhores e mais próximos ao que determina a Constituição é o enfrentamento ao abuso de autoridade, o fortalecimento da defesa e o cumprimento de leis que disciplinam a magistratura. E da PTC deveria renunciar, ter condições de permanecer na corte? Eu acredito na presunção de inocência e no direito ao contraditório para todos, independente de quem seja. Não consegue nem responder, nem que sim, nem que não. Não consegue responder, nem que sim, nem que não. Isso porque é o presidente da OAB. Agora, quando o presidente da OAB era o Felipe Santa Cruz, que atacava frontalmente Bolsonaro, ninguém falava nada, né? A OAB tem lado, e é o lado do regime. Ministro tem moral e independência para conduzir inquérito contra investigado amigo dele. A Lava Jato mostrou que o julgamento moralista precisa ser combatido. A lei estabelece as hipóteses de impedimento e suspensão. Então não tem impedimento no caso. Ele não consegue responder, nem que sim, nem que não. Esses são critérios objetivos e cabíveis no Estado Democrático de Direito. Ué, mas nem o Toffoli ficou impedido? Nem o Toffoli ficou impedido? Os ministros falaram, deixaram claro. Não tem nada suspeito. E você quer me falar que claro, objetivo, e não dá resposta? Esta é a nossa OAB. Como barrar inquéritos sem fim no Supremo? Inquéritos perpétuos são ilegais, meio normal. A OAB formalizou essa posição no Supremo por escrito esta semana. Dirigentes das OAB de todos os estados e eu nos reunimos com o Fachin para reiterar esse pleito. E por fim, né, como se houve a atuação da PGR em crise do Supremo? O jurista Mairovitch defende que o Senado, amparado no artigo 52, acho que é parágrafo 11º da Constituição, vote a revogação, ou inciso 11º, a revogação do mandato do Gonê. O que o senhor pensa disso? A OAB atua pela pacificação e pela segurança jurídica. Falou nada com porcaria nenhuma. Queremos que o advogado possa trabalhar sem ser agredido que o Brasil cresça. Falou nada sem porcaria nenhuma. E o pé de égua que eu membro do MP impedir o trabalho da advocacia, atuaremos de modo incisivo pela via jurídica e institucional. Sobre o mérito do caso concreto, no entanto, cabe aos advogados das partes adotar as medidas que julgarem cabíveis. Mas a OAB não sabe nada. E aí que vem o desespero pra gente fechar com chave de ouro com uma boa notícia. O choro do menino dos Soros. Pablo Hortelado há muito tempo tem parceria com a Open Society Foundation dos Soros. É da Globo também, né? Tem que ser essa porcaria. E aí ele escreve um texto maravilhoso, de tão delicioso que é, sabe? O desespero de saber que as pessoas estão acordando e que essa farsa vai cair e que Bolsonaro será visto como merece, como o verdadeiro herói dessa nação. É preciso defender a democracia, não o Supremo. Já tá largando o Supremo de mão. A crise gerada pelo envolvimento de ministros com o Paquito pode comprometer o pouco apoio público que resta ao Supremo, lançando o país em crise institucional grave, que é o quê? O fim da Sexta República. O fim da Sexta República. No futuro não distante, isso poderia levar à revisão das punições, às mobilizações antidemocráticas,
produzindo impunidade, fragilidade democrática e a liberação de Bolsonaro. Esse cenário é compartilhado por diferentes atores políticos. À direita, a leitura leva ao apoio entusiasmado às investigações sobre o Master, mesmo sabendo que aliados históricos do Bolsonaro serão feridos. Não tem nenhum aliado histórico do Bolsonaro, só tem oportunista safado. É tudo cupincha, chupinha aí, carrapato, como é, aquele cupim. É um bando de desgraça aí, esses aliados históricos. Não ajuda de porcaria nenhuma. Faz o país de refém porque tem voto. Aí quer espaço, quer ministério, quer cargo. Aliado porcaria nenhuma. Aliado é quem ajuda. Não é quem faz de chantagem, não. A esquerda é uma mistura de cautela com diferentes estratégias para minimizar os impactos. Só quem quer investigar o Master é o bolsonarismo. A reportagem da Malu Gaspar mostrou que Lula articula a aposentadoria do Toffoli. Espera saciar o apetite público, né, por justiça. O impacto da crise ficaria circunscrito, né? Você abafaria a crise, preservando Dom Pedro III, que investigou e julgou as mobilizações antidemocráticas. Somam-se a isso todas as movimentações de autoproteção em curso. No Congresso, o envolvimento das principais lideranças do Centrão com o Paquito torna improvável a CPI do Banco Master. No Supremo, o espírito de proteção institucional tem levado Gilmar Mendes a bloquear todas as tentativas de acesso a dados pela CPI do crime organizado. Porém, o tamanho das revelações já não permite controlar inteiramente a crise. Apenas postergar o seu desfecho. Toffoli não conseguiu segurar as investigações como relator. Não há razão para que Lula vai conseguir controlar a PF. As ações de contenção disponíveis aprofundariam a crise, não resolveriam. Se Toffoli e Dom Pedro III estiverem mesmo implicados, seremos obrigados a assistir os bolsonaristas empurrarem a revisão das condenações dos acusados de golpe de Estado, se não juridicamente, pelo menos junto à opinião pública. Vocês que perguntaram aqui nos comentários, eu fico lendo vez ou outra, vocês, Kim, e aí, será se eles forem condenados? Que as penas podem ser suspensas, o processo revisto? Sim, sim. A Globo te confirma isso. Nesse momento que isso acontecer, teremos de revisar cada ato controverso da saga. Voltar ao passado. E na hora que voltar ao passado, eu tenho tudo salvo, viu? Atlas brasileiro. Tudo salvo. Vamos revisitar. Vamos revisitar, confrontar provas. Vamos sair na mão. Vamos ver quem leva. Porque na hora de revisitar, ó, vamos ter que explicar por que o inquérito das fake news foi aberto de ofício. Não vou conseguir explicar. Teremos de explicar por que depois das prisões do 8 de janeiro seguimos bloqueando contas nas mídias sociais. Não tem explicação. Teremos de justificar as penas severas aos bagrinhos presos no 8 de janeiro. E não vai ter explicação porque será vingança. Não tem explicação. E teremos de fazer isso sem comprometer as condenações de Bolsonaro e dos generais, separando o que o Supremo misturou. Não vai ser possível. Lá atrás, quando a sociedade brasileira aceitou dar poderes extraordinários para o Supremo proteger a democracia, ninguém aceitou. Ninguém aceitou. Vocês fizeram na força, na marra, junto com a parceria da Globo. A contrapartida era que a sua atuação técnica deveria ser impecável e que a Corte demonstraria sobriedade institucional e autocontenção. O Supremo condenou os acusados, mas recorreu muitas vezes a procedimentos heterodoxos. É outra palavra. Inconstitucionais ou ilegais. Vários deles abusivos. Bom, isso aí você até foi bem agora, viu, Hortelado? Conferindo um ar de parcialidade à sua atuação. Foi vingança. Estamos perto do momento em que os erros do passado serão cobrados. A missão democrática hoje não é defender o Supremo, mas no vista grossa ao envolvimento de Toffoli e Moraes com Vorcaro. A missão democrática hoje é sustentar que, apesar dos muitos erros da corte, a condenação dos golpistas foi justa e precisa ser mantida. Isso não está colando. Do Danilo Thomas. A esquerda não entendeu o que está para acontecer em 2026. Não é vitória ou derrota eleitoral. É o fim de 79, é o fim de um ciclo. É o fim dessa democracia podre da nova república, da Constituição de 88. Estamos realmente caminhando para algo novo. A vitória do Flávio Bolsonaro, que para mim está cada vez mais certa, junto com a população acordando, a justiça será feita desse país. E o ano de 79 marca o fim do AI-5 e a anistia.